Oi, Virgem, chegamos. Mestres, mentores, guias, guardiões, anjos e arcanjos. Fenda aberta para receber a tua energia. É uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Responsabilidade, maturidade dentro da interpretação de cada um. É para Sol, Lua e Ascendente. Muito comum que a leitura se espelhe. Adaptem. Não forcem energias. O que não ressoar, vocês libertem. Vamos lá para a esfera de Virgem. Temos para a Virgem orientação, visão, revelação. Orientação, visão e revelação para a Virgem. Convido vocês a se inscreverem no canal, deixem um like de vocês na nossa mensagem. E vamos lá para a leitura de Virgem. 6 de ouros, Virgem. As de paus. Dois de ouros. Os enamorados. O mago. A morte. Cavaleiro de ouros. Nove de paus. 5 de paus no oculto. Pode ser que algumas coisas aqui, alguns ambientes e alguns acontecimentos, algumas pessoas, algumas causas aqui, durante um tempo aqui bloquearam um desenvolvimento de Virgem no sentido de entender a funcionalidade e o funcionamento das coisas quando se trata de energia. Aqui vocês estão recebendo não é uma clarificação, mas é uma injeção energética uma injeção energética de conhecimento e de sensações ao entender sobre generosidade, sobre reciprocidade. Tem algo aqui que vocês estão entendendo? Tem algo crescendo, aflorando em vocês que tem a ver com algum tipo de doação, com algum tipo de generosidade, como eu falei, tá? Vocês podem ter aprendido aqui a separar um tanto das coisas, no sentido de entender o que é reciprocidade, o que é só dar e o que é só receber. Vocês conseguiram colocar isso em pratos de igualdade. E aí, assim, tinha essa dualidade, quando eu me dedicava muito ao amor, isso pesava mais. Quando eu me dedicava a uma outra esfera, estava num outro polo, isso pesava mais. Então, eu não conseguia dosar essas coisas, eu não conseguia administrar essas duas coisas no meu campo. E aí, querendo ou não, isso se desequilibrava mais ainda, já que eu não conseguia dominar, isso se desequilibrava. E eu vejo aqui que Virgem fez? Virgem se concentrou na sua própria energia para que você, Virgem, entendesse
que você precisa estar centrado e sabendo qual é a sua coluna espiritual, para então decifrar e colocar em alinhamento cada momento no seu lugar, no seu estágio, tá? E assim, sabendo como é que você administra as áreas da tua vida. E aí tinha alguma coisa aqui muito desmedida, né? Quando o virgem entrava num relacionamento, a virgem se doava demais e não olhava muito para a reciprocidade, né? Desbalanceava muito. Um doava demais, o outro doava de menos. Quando entrava num ritmo profissional, a mesma coisa. E intensificava muito a sua mão de obra, se dedicava muito, recebia muito pouco pelo que valia, pelo que realmente deveria ser reconhecido. E assim qualquer outro tipo de relação e de reação. Era sempre uma coisa desbalanceada, desmedida, tá? Se entregava muito, fazia sempre mais do que recebia. E aqui Virgem aprende alguma coisa em relação à generosidade. Sabe o que Virgem aprende aqui de muito importante também? O fazer as coisas por amor. Embora Virgem se dedicasse muito, se doasse muito, ele ainda criava expectativas. Ou seja, é alguém que fazia, mas que também tinha expectativas. Aqui não. Aqui é um virginiano que já superou. E aí, mesmo que você doasse o teu melhor, doasse o teu tempo, a tua generosidade, você criava expectativa. E aqui é um aprendizado de troca, de doação e de generosidade, onde você faz isso única e exclusivamente por amor. Tá? Não tem o peso da expectativa. Não tem o peso de esperar que alguém seja generoso de volta, reconheça quando eu tenho vontade, quando eu quero fazer algo, eu faço porque isso preenche, isso realiza as forças da minha alma, do meu espírito, em função de fazer algo pelo bem do outro, sem o peso da expectativa, tá? Então, essa carga de expectativa já é retirada das costas de Virgem. E aqui a gente não precisa falar muita coisa, que aqui foi uma realização, né, de transformação muito profunda. É alguém que manifestou uma transformação nos mais diversos níveis de entendimento sobre reciprocidade. É uma lição de reciprocidade aqui. Tá? Então, dentro, claro, da sua forma de entendimento, da sua forma de compreensão, Virgem manifestou esse entendimento profundo sobre a transformação daquilo que parecia ter a obrigação de ser justo, mas que era em função da expectativa. E agora você percebe que o ser justo é fazer aquilo que te realiza como pessoa, porque o justo, o bom para você é estar fazendo isso e não ter a obrigação de esperar que alguém faça, tá? Você se realiza com as próprias obras, com as próprias atitudes. Você não vai se sentir realizado ou frustrado porque alguém não foi recíproco ou não teve para trocar em forma de generosidade com aquilo que você entregou. E aqui não tem mais nenhum tipo de resistência que permaneça como um obstáculo para você. Por quê? Porque aqui você já entendeu o valor daquilo que você vai entregar. Aqui não tem mais, né, a dúvida
e nem a inquietação de eu estou entregando, mas não estou recebendo, sabe? Justamente o que eu falei sobre o peso da expectativa. Aqui você já criou os pés enraizados. Aqui você já criou essa atitude. Você já enraizou esse valor de saber o que você quer entregar, independente, tá? Isso se trata do outro, né? Quando a palavra é reciprocidade, isso também se trata do outro. O importante nesse momento é que você sabe o que você está entregando, o que você está fazendo, tá? Não tem mais nenhuma forma de resistência que possa barrar você aqui. Aqui é uma continuidade, uma continuação de pés firmes, um passo após o outro, né? Tem uma transformação de energia aqui. Tem velhos hábitos que morrem, tem novos hábitos que nascem. Tem um alinhamento sobre o entender, tem um alinhamento sobre o valor da reciprocidade. Antes você podia se achar uma pessoa extremamente justa e recíproca, mas você estava sempre em função de uma expectativa, e agora isso modifica totalmente. Tá? E as oportunidades que você está manifestando aqui, tanto no campo das relações quanto na vida, estão pautadas, estão baseadas nessa nova lei de energia aqui que vocês estão estabelecendo. Próximas previsões para a Virgem, próximas previsões para a Virgem. Vocês vão começar a notar que as coisas vão começar a se espelhar de volta para vocês com muito mais facilidade, tá? A partir do momento que vocês largaram essa expectativa do retorno, da reciprocidade, é quando justamente isso começa a acontecer. Começa a haver o espelhamento, tá? Do que vocês emitem, do que vocês transmitem, vibram, voltando aqui para o campo de vocês. Vamos lá. Novas previsões para a Virgem. Novas previsões para a Virgem. Pagem de paus. Começando a vibrar diferente. 4 de copas. 6 de paus. 5 de copas. O mundo. Fazendo o afastamento, o espaçamento de muitas coisas que não trazia realização, de uma forma muito discreta. Tá? Vocês estão realizando aqui. Aqui, com certeza, você está realizando esse espaçamento, dando também esse tempo, né, de novos encaixes energéticos na jornada de vocês de uma forma muito discreta, tá? Vocês estão tirando o campo emocional de vocês com novas vibrações. Aqui vocês passaram, alguns ainda irão passar por um momento aqui do não total entendimento, né? Porque isso está sendo trabalhado, isso está sendo transformado. Então, tem sintomas, tem resquícios, tem rastros, né? Mas vocês já estão encaixados dentro de uma nova vibração. E isso está
afastando, tá? Frustrações de não reciprocidade. Aqui vocês partem para novas conquistas, novas sensações, novas vibrações. Aqui vocês conseguem entrar num eixo de realização pessoal, onde vocês já estão agigantados dentro dessa esfera de energia nova, transformada. Vocês conseguem visualizar de dentro para fora, de si para os outros, que essa realização ela era precisamente feita interna primeiro, para que depois ela fosse exposta. Por isso que eu estou dizendo, que aqui tem uma descrição, né? Tem coisas muito discretas aqui sendo transformadas. Tá? Tem uma vitória sobre essas tristezas, essas frustrações e esses enganos emocionais. Tem uma grande vitória em relação a essas áreas, né? Aquilo que um dia não foi recíproco, eu entendo que não partiu do outro. Essa reciprocidade, a falta dessa reciprocidade estava em mim. Porque quando eu esperei que eu precisasse ser reconhecido pelo outro para que eu me sentisse bem, eu estava frustrando aquilo que eu deveria conhecer como generosidade. Então, tem uma grande vitória em cima dessas dores emocionais e dessas frustrações, porque eu consigo entender que eu me basto desde que eu entenda o valor, desde que eu reconheça e entenda sobre mim o valor daquilo que eu entrego. Que não é sobre o outro, é sobre mim. Então aí eu consigo atingir esse alto grau de realização e de conquista, de satisfação em relação a esse setor da generosidade e reciprocidade que eu tanto esperava ter. Tá? Vamos fechar aqui a energia de Virgem. Uma carta final. Por favor, oráculo, uma carta final para a Virgem. Uma carta final para a Virgem. A encruzilhada. Eram dois caminhos. O da expectativa, eu podia trilhar um caminho sempre esperando o retorno e a reciprocidade do outro, né? Ou eu pegava um caminho onde eu podia entender que a satisfação maior é eu ser, não eu ter. É eu ser essa pessoa que eu espero que sejam comigo. Aqui, falando de dois caminhos, falamos também de espelhamento, que é como o que eu disse. Quando eu aprendo que não é caminhando sob a expectativa de esperar o que o outro vai fazer para reconhecer os meus valores, que é o caminho que eu faço, reconhecendo sobre mim tudo aquilo que eu estou entregando, é justamente onde começa essa etapa de realização das coisas começarem a se espelhar para mim de novo. As coisas começam a acontecer. Eu começo a me ver nos ambientes, eu começo a me ver na atitude das outras pessoas. Por quê? Porque isso acontece de uma forma natural e não mais sobre o peso da expectativa. Tá certo, Virgem? Essa é a tua mensagem. Espero vocês a semana que vem, na próxima energia. Um beijo muito especial da Fenda. Deixa o teu like na nossa mensagem. Até lá.